Em uma sala de reuniões lotada, uma funcionária honesta ouviu seu nome ser anunciado como corte e foi obrigada a esvaziar a mesa diante de todos, sem direito à defesa. Humilhada, atravessou o prédio com uma caixa nas mãos, achando que aquela seria apenas a pior queda da sua vida, até descobrir, no dia seguinte, que um homem poderosíssimo a procurava por um motivo que ela nem lembrava existir. O reencontro com esse homem, agora milionário, desencadeou revelações sobre um vínculo legal esquecido e uma intervenção inesperada que virou o jogo dentro da mesma empresa que a expulsara. Mas o maior choque ainda estava por vir, quando, diante de chefes incrédulos, ele a reivindicou com uma frase que ninguém esperava ouvir. Antes de ouvir esse relato surpreendente, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma das próximas histórias. O relógio digital no canto da tela do computador marcava 17h42, quando Clara recebeu o e-mail convocando todos para uma reunião extraordinária às 18 horas na sala principal. Sua primeira reação foi de alívio. Finalmente, Ricardo, o diretor de marketing da Ápice, iria anunciar a ampliação da equipe que ela tanto defendia. Fechou algumas abas abertas, salvou os últimos relatórios e pegou sua caneca de café vazia para enchê-la antes do compromisso. No corredor, trocou sorrisos confiantes com colegas que, como ela, tinham dedicado os últimos anos à construção da empresa que se tornara uma das mais promissoras agências de marketing digital de São Paulo. Clara tinha 34 anos e uma história que se confundia com a da Ápice. Entrou como assistente quando a empresa ainda funcionava em uma sala improvisada. Cresceu com ela. Assumiu campanhas importantes e, com discrição e competência, conquistou o respeito dos clientes. Nunca foi de holofotes. Preferia o trabalho cuidadoso nos bastidores. Sua mesa revelava essa personalidade. Organizada, com um pequeno cacto que sobrevivia há 5 anos, uma caneca com a foto da sobrinha e uma agenda de capa gasta, onde anotava tudo meticulosamente. A sala de reuniões estava repleta quando ela entrou. Encontrou lugar ao fundo, entre Denise da redação e Paulo do financeiro. Ricardo, sempre impecável em seus ternos bem cortados, permanecia de pé mexendo no celular enquanto aguardava a chegada dos últimos convocados. Clara notou que Marcela, a nova diretora de recursos humanos contratada há apenas 2 meses, sentava-se à direita dele, com uma expressão severa que não combinava com o ambiente aparentemente descontraído. "Boa tarde a todos", começou Ricardo, quando o último retardatário fechou a porta. "Sei que está quase na hora de irmos para casa, então serei breve. Como vocês sabem, o mercado está cada vez mais competitivo e precisamos ser estratégicos com nossos recursos." Clara sentiu um frio na barriga. Aquele não era o discurso que esperava ouvir. "Nos últimos 3 meses, fizemos uma análise criteriosa do desempenho de cada departamento e de cada profissional", continuou ele, agora evitando olhar diretamente para qualquer pessoa na sala. "Infelizmente, precisamos fazer ajustes na nossa estrutura." Marcela abriu uma pasta e começou a distribuir envelopes para alguns funcionários. Clara observou atentamente, tentando identificar algum padrão, até que a mulher se aproximou e estendeu um envelope branco em sua direção. A sala ficou em silêncio absoluto. Para aqueles que receberam o comunicado, pedimos que recolham seus pertences hoje mesmo. O departamento financeiro já providenciou os cálculos rescisórios conforme a lei. Clara olhou para o envelope fechado em suas mãos, incrédula. Ouviu murmúrios ao redor. Sentiu olhares de pena, alguns de alívio. Sua mente tentava processar o que estava acontecendo, enquanto seus dedos abriam mecanicamente o envelope. "Clara", a voz de Ricardo cortou seus pensamentos. Todos os olhares se voltaram para ela. "Gostaria de falar sobre seu caso especificamente, já que estamos todos aqui." Ela ergueu os olhos, confusa. "Seus números dos últimos 2 trimestres não foram satisfatórios. As campanhas que você coordenou não atingiram as metas estabelecidas, e 2 clientes importantes manifestaram insatisfação. Decidimos que seu perfil já não se alinha com a nova ápice que estamos construindo." As palavras caíram como lâminas. Clara sentiu o rosto queimar, as mãos tremerem levemente. Sabia que haviam ocorrido problemas nas últimas campanhas, mas eram dificuldades compartilhadas por toda a equipe, resultados de prazos impossíveis
e cortes orçamentários definidos pelo próprio Ricardo. Mas eu não tive chance de apresentar a proposta de reestruturação que você mesmo pediu. Conseguiu dizer com a voz controlada, embora seu coração batesse acelerado. Já avaliamos o suficiente, interrompeu Marcela, consultando uma prancheta. Por favor, recolha seus pertences agora. Paulo a acompanhará até sua mesa e depois até a saída é o procedimento padrão. A humilhação era completa. Clara olhou ao redor, viu rostos desviando o olhar, outros a encarando com curiosidade como quem assiste a um acidente de carro. Aquele espaço, que por 7 anos havia sido quase uma extensão de sua casa, transformara-se num palco de execução pública. Levantou-se em silêncio, ajeitou a blusa e caminhou até a porta. Paulo, visivelmente desconfortável, a seguia como um carcereiro. Em sua mesa, colocou o cacto, a caneca e a agenda numa caixa de papelão que alguém já havia deixado ali. Ignorou os e-mails não respondidos na tela, as campanhas inacabadas, as responsabilidades que, subitamente, não mais lhe pertenciam. Sinto muito, sussurrou Denise, que apareceu ao seu lado. Isso não está certo. Clara apenas acenou com a cabeça. Na recepção, a jovem atendente lhe lançou um aceno constrangido. As portas automáticas se abriram e o ar quente da tarde paulistana a recebeu. Ali estava ela na calçada, com uma caixa contendo os fragmentos de 7 anos, sem saber para onde ir. Caminhou até o ponto de ônibus, sentindo-se estranhamente leve e pesada ao mesmo tempo. O celular vibrou no bolso. Uma notificação do aplicativo bancário, confirmando o depósito da primeira parcela do aluguel do mês, programado para sair automaticamente. Aquele lembrete trouxe a realidade de volta como um soco no estômago. No ônibus lotado, segurando a caixa no colo, Clara permitiu que as lágrimas escorressem silenciosamente. Não eram apenas lágrimas de tristeza ou raiva, mas de exaustão. De repente, percebeu que não falara uma palavra desde que saíra da sala de reuniões. Era como se, junto com o emprego, tivessem arrancado dela também a própria voz. Chegou ao pequeno apartamento no bairro da Liberdade quando já escurecia. O lugar, alugado há 2 anos por um valor que consumia quase metade de seu salário, agora parecia mais apertado, sufocante. Deixou a caixa sobre a mesa, tirou os sapatos e sentou-se no sofá encarando o vazio. O silêncio do apartamento foi interrompido por uma mensagem de Denise. Conte comigo para o que precisar. Isso foi uma injustiça. Clara agradeceu com um emoji, incapaz de elaborar qualquer resposta mais complexa. Abriu a geladeira. Encontrou apenas sobras da janta do dia anterior e uma garrafa de vinho pela metade. Serviu-se de uma taça, ligou o notebook e começou a navegar por sites de vagas de emprego. À medida que a noite avançava, a realidade se tornava mais clara e assustadora. Sem economias robustas, com aluguel alto e contas a pagar, seu tempo para encontrar um novo emprego era extremamente limitado. As vagas disponíveis pediam experiências impossíveis, habilidades múltiplas, disponibilidade integral, tudo por salários menores do que recebia. Quando o relógio digital marcou 3h27 da madrugada, Clara finalmente deitou-se, exausta demais para continuar, ansiosa demais para dormir. Antes de fechar os olhos, pensou em todas as vezes que tinha abdicado de férias, feriados e fins de semana pela ápice, em todas as vezes que colocou a empresa à frente de relacionamentos pessoais, em todas as promessas de crescimento que ouviu e acreditou. Amanhã será outro dia, murmurou para si mesma, repetindo o mantra que sua mãe sempre dizia nos momentos difíceis, sem saber que o telefone tocaria poucas horas depois, trazendo uma reviravolta que jamais poderia imaginar. O toque estridente do celular arrancou Clara de um sono agitado. Atordoada, tateou o criado mudo até encontrar o aparelho. O relógio digital marcava 8h12, e o número na tela era desconhecido. Hesitou, pensando em ignorar, mas algo a fez deslizar o dedo pela tela. Alô? Respondeu com a voz ainda rouca. Bom dia, estou falando com Clara Mendes? A voz masculina do outro lado soava formal e distante. Sim, sou eu. Meu nome é André Campos, sou advogado. Preciso falar com a senhora sobre um assunto pessoal urgente. Seria possível nos encontrarmos ainda hoje? Clara sentou-se na cama, subitamente alerta. Sua mente já calculava. Seria algo relacionado à demissão? Talvez Ricardo estivesse tentando forçá-la a assinar algum documento adicional.
Do que se trata exatamente? Prefiro não discutir por telefone, senhora. É um assunto delicado que requer uma conversa presencial. Posso garantir que não tem relação com seu antigo emprego. A curiosidade venceu a desconfiança. Combinaram um encontro às 11 horas em um café próximo ao centro da cidade. Clara desligou intrigada, perguntando-se como aquele homem sabia sobre sua demissão recente. Tomou um banho demorado, como não fazia há meses, vestiu-se com cuidado escolhendo um vestido azul marinho simples e sandálias confortáveis. O guarda-roupa denunciava anos de priorizar roupas práticas para o escritório em detrimento de peças para outras ocasiões da vida. Ocasiões que, honestamente, raramente aconteciam. No caminho para o café, observou a cidade com olhos diferentes. Pela primeira vez em anos, não estava correndo para cumprir prazos ou responder e-mails urgentes. O céu de São Paulo mostrava-se surpreendentemente azul naquela manhã, como se zombasse de sua situação. O café escolhido era elegante sem ser ostensivo. Clara chegou alguns minutos antes e escolheu uma mesa no canto, de onde podia observar a entrada. Pediu um cappuccino apenas para justificar sua presença. Pontualmente às 11 horas, um homem de terno cinza bem cortado, aparentando cerca de 50 anos, entrou e olhou ao redor. Seus olhos encontraram os dela, e ele caminhou decidido em sua direção. Senhora Mendes, André Campos, apresentou-se estendendo a mão. Sua pasta de couro denunciava o escritório de advocacia renomado, cujo logotipo estava discretamente gravado. Clara, por favor, ela respondeu, apertando sua mão. Em que posso ajudá-lo? André sentou-se, pediu um expresso para o garçom e abriu a pasta, retirando uma pequena pilha de documentos. Clara, o que vou lhe dizer pode parecer surpreendente, mas peço que me ouça até o final. Ele fez uma pausa, como se escolhesse as palavras. A senhora está legalmente casada há 15 anos. A xícara parou a meio caminho da boca. Clara franziu o senho, entre confusa e divertida. Isso é algum tipo de engano. Nunca fui casada. O advogado deslizou um documento sobre a mesa. Era uma certidão de casamento civil, amarelada pelo tempo, mas perfeitamente legível. Lá estava seu nome completo, sua assinatura inconfundível, e ao lado o nome Rafael Almeida. Rafael. Aquele nome que ela havia empurrado para o fundo da memória por tanto tempo, agora saltava do papel como se tivesse vida própria. Isso não é possível, balbuciou pegando o documento com as mãos trêmulas. Foi apenas uma brincadeira de verão. 15 anos atrás, Clara tinha 19 anos e passava férias em Paraty com 2 amigas da faculdade. Na segunda noite, conheceram um grupo de rapazes em um bar à beira-mar. Entre eles estava Rafael, 22 anos, olhos verdes intensos, e um sorriso que a fez esquecer todos os planos cuidadosamente traçados para seu futuro. Foram 7 dias de paixão avassaladora, daquelas que só existem na juventude. Na última noite, embriagados de amor e talvez de algumas caipirinhas, decidiram oficializar aquele sentimento. Encontraram um cartório, convenceram um funcionário a atendê-los fora do horário e assinaram os papéis, rindo como se fosse a maior aventura de suas vidas. Na manhã seguinte, Clara acordou sozinha no quarto de pousada. Sobre o travesseiro ao lado, apenas um bilhete. Preciso resolver algo importante. Ligarei assim que puder. Ela esperou. Um dia, uma semana, um mês. Rafael nunca ligou. Com o coração partido, convenceu-se de que tudo não passara de uma fantasia de verão. Inclusive o casamento que acreditava ser apenas simbólico. Este documento é perfeitamente legal e válido. A voz do advogado a trouxe de volta ao presente. Vocês nunca deram entrada em divórcio ou separação. Portanto, aos olhos da lei, continuam casados. Clara passou as mãos pelo rosto, tentando organizar os pensamentos. Por que isso está vindo à tona agora, depois de 15 anos? André ajeitou-se na cadeira desconfortável. Meu cliente, o Sr. Rafael Almeida, recentemente tomou conhecimento de que o casamento permanecia válido. Ele deseja regularizar a situação, mas antes disso, gostaria de conversar pessoalmente com a senhora. Conversar? Sobre o quê? Ele desaparece por 15 anos e agora quer conversar? A indignação crescia à medida que as lembranças daquele verão voltavam com clareza dolorosa. Ele me autorizou a lhe dizer que lamenta profundamente como as coisas terminaram e que tem algo importante para explicar,
algo que prefere fazer pessoalmente antes de assinar qualquer papel de divórcio. Clara respirou fundo, tentando controlar as emoções contraditórias. Raiva pelo abandono, curiosidade sobre o que acontecera, uma pontada inexplicável de nostalgia. Como ele me encontrou? Meu cliente tem recursos. Quando soube que vocês ainda estavam legalmente casados, pediu para localizá-la. O advogado hesitou antes de continuar. Ele gostaria de jantar com a senhora esta noite, se for possível. Clara quase riu da ironia da situação. Ontem tinha um emprego estável e nenhum marido. Hoje estava desempregada e casada há 15 anos. Diga ao seu cliente que aceita o jantar, mas apenas para finalizar esse absurdo o quanto antes. André pareceu aliviado. Anotou em um cartão o endereço de um restaurante no Itaim Bibi e o horário, 20 horas. Pagou a conta, despediu-se cordialmente e saiu, deixando Clara sozinha com a certidão de casamento e um turbilhão de emoções. No caminho de volta para casa, Clara alternava entre a incredulidade e a ansiedade. Que tipo de homem Rafael teria se tornado? Por que desapareceu naquela manhã? Por que decidiu procurá-la agora? Ao chegar ao apartamento, foi direto para o armário do quarto. No fundo da última gaveta, escondida numa caixa de sapatos, encontrou a única foto que guardara daquele verão. Ela e Rafael na praia, abraçados, com o pôr do sol ao fundo. Seus rostos jovens, radiantes, despreocupados. Ele tinha cabelos mais longos então, usava uma camiseta desbotada de alguma banda indie. Nada que sugerisse recursos, como mencionara o advogado. A tarde passou lentamente. Clara tentou se distrair, reorganizando o currículo, respondendo a algumas mensagens de solidariedade de ex-colegas, mas seus pensamentos sempre voltavam ao jantar iminente. Às 18h30, depois de trocar de roupa 3 vezes, optou por um vestido preto simples e uma maquiagem leve. Não queria parecer que estava se esforçando demais. O restaurante escolhido era sofisticado, daqueles que não exibem preços no cardápio. Clara chegou pontualmente, identificou-se ao maître e foi conduzida a uma mesa reservada afastada do salão principal. Sentou-se de frente para a entrada, sentindo o coração acelerar a cada cliente que chegava. Às 20h10, quando começava a pensar que talvez tivesse sido vítima de uma estranha brincadeira, viu um homem entrar e conversar brevemente com o maître. Mesmo à distância e após tantos anos, reconheceu imediatamente. Os mesmos olhos verdes, o mesmo porte atlético, embora agora trajasse um terno impecável que parecia feito sob medida. Rafael a avistou e caminhou em sua direção. Cada passo parecia durar uma eternidade. Quando finalmente parou diante dela, Clara percebeu que havia prendido a respiração. "Olá, Clara", disse ele, com uma voz mais grave do que ela se lembrava, mas com o mesmo sotaque leve de Minas Gerais. "Obrigado por vir." "Rafael", ela conseguiu responder, surpreendendo-se com a firmeza da própria voz. "Acho que temos muito o que conversar." Rafael sentou-se diante dela, seus movimentos fluidos e seguros. Havia uma elegância natural, que Clara não se lembrava de ter notado há 15 anos. Talvez porque, naquele verão, tudo era informalidade. Pés descalços na areia, roupas simples, conversas embaladas pelo som do mar. "Você está linda", disse ele depois de um silêncio que pareceu durar uma eternidade. Clara sentiu o rosto aquecer, irritada consigo mesma por reagir como uma adolescente. 15 anos é um longo tempo para abrir uma conversa com um elogio, você não acha? Rafael sorriu. Não um sorriso completo, mas o suficiente para formar pequenas rugas nos cantos dos olhos. "Você está certa, desculpe. Por onde devo começar?" "A que tal pelo começo? Pelo dia em que você deixou um bilhete no travesseiro e sumiu da minha vida." Um garçom aproximou-se discretamente, mas Rafael fez um gesto pedindo um momento. Quando estavam novamente a sós, ele respirou fundo. "Eu menti para você durante aquela semana. Clara." "Isso eu já tinha deduzido", ela respondeu, cruzando os braços. Não sobre o que sentia, sobre quem eu era." Ele olhava diretamente nos olhos dela, sem desviar. "Eu não era estudante de arquitetura, como disse. Não morava em um apartamento no Leblon. Não tinha pais médicos nem viajava frequentemente para o exterior." Clara franziu o senho. "Então quem era você?" "Eu era garçom naquele mesmo bar onde nos conhecemos."
Morava em um quarto alugado nos fundos de uma casa, em uma rua sem asfalto. Tinha largado a escola no segundo ano do ensino médio para ajudar minha mãe, que criava 4 filhos sozinha. Que eu era ninguém. A revelação caiu como uma pedra entre eles. Clara lembrou-se dos planos grandiosos que ele contava, dos lugares que dizia conhecer, das conexões que alegava ter. Por que mentir? Rafael fez um gesto para o garçom, que se aproximou. Pediu uma garrafa de vinho tinto, consultando Clara com o olhar que assentiu silenciosamente. Porque você era diferente de todas as garotas que eu conhecia. Inteligente, articulada, cursando publicidade em uma universidade de ponta com planos para o futuro. Na primeira noite, quando nos conhecemos, eu estava apenas servindo mesas. Você nem me notou realmente. Mas eu ouvi você falando sobre filmes, livros, seus sonhos. Ele fez uma pausa. Quando nos encontramos novamente, na praia, no dia seguinte, inventei aquela história toda porque tive medo que você não se interessasse pelo verdadeiro eu. Clara tentava conciliar esta nova informação com suas lembranças. Agora, pequenos detalhes começavam a fazer sentido. Como Rafael sempre evitava falar sobre sua faculdade específica, como mudava de assunto quando ela sugeria visitá-lo no Rio. E o casamento. Aquilo foi real. O sentimento era real. Ele sorriu tristemente, mas na manhã seguinte percebi o que tinha feito. Eu era um mentiroso, sem futuro, sem nada para oferecer, que acabara de se casar com uma mulher brilhante, que merecia muito mais. Então você fugiu. Não me orgulho disso. Passei semanas tentando encontrar coragem para ligar, para contar a verdade. Mas quanto mais tempo passava, mais impossível parecia. E então, ele parou quando o garçom retornou com o vinho, servindo uma pequena quantidade para Rafael provar. Após a aprovação e as taças servidas, Clara esperou que ele continuasse. E então decidi que a única coisa que podia fazer por você era sair da sua vida e tentar ser alguém melhor. Clara tomou um gole do vinho, permitindo que o sabor complexo a distraísse momentaneamente da confusão de emoções. Aquela semana mudou minha vida. Clara, depois que voltei para Paraty, prometi a mim mesmo que faria algo de valor, que me tornaria alguém que você não teria vergonha de conhecer. Eu nunca... Sei disso agora. Ele a interrompeu suavemente. Mas naquela época, eu estava certo de que você me desprezaria se soubesse a verdade. O maître aproximou-se novamente, perguntando se gostariam de ver o cardápio. Rafael assentiu, e logo estavam ambos escondidos atrás das grandes folhas de papel, um intervalo bem-vindo na intensidade da conversa. Clara observou Rafael por cima do menu. Seu rosto havia amadurecido, linhas mais definidas, traços mais marcados, mas ainda era indiscutivelmente o mesmo homem por quem se apaixonara naquele verão distante. O que mais teria mudado além da aparência? Após fazerem os pedidos, Rafael continuou sua história, contou como voltou à escola, concluiu o ensino médio em um supletivo, economizou cada centavo enquanto continuava trabalhando como garçom. Com um pequeno empréstimo e muita determinação, abriu seu primeiro bar em Paraty 3 anos depois, um lugar pequeno frequentado principalmente por moradores locais. O negócio cresceu, explicou ele com uma modéstia que parecia genuína. Abri um segundo bar. Depois comprei um restaurante que estava falindo e o recuperei. Investi em uma pousada, depois outra. Quando percebi, tinha uma pequena rede de estabelecimentos no litoral. Clara ouvia, fascinada pelo contraste entre o rapaz inseguro que inventara uma vida falsa e o empresário confiante sentado à sua frente. 5 anos atrás, expandi para São Paulo. Atualmente, tenho participação em 17 restaurantes, bares e hotéis em 4 estados. Impressionante, respondeu Clara sinceramente. Você construiu um império. Rafael sorriu, mas havia algo triste em seus olhos. Um império vazio. Sucesso profissional, sim, mas nunca me permiti relacionamentos duradouros. Sempre havia você. Os pratos chegaram proporcionando outro momento de pausa. Clara agradeceu silenciosamente pela interrupção, precisando de tempo para processar tudo o que ouvia. Parte dela queria se agarrar à raiva pelo abandono, pela mentira, pelos anos perdidos. Mas outra parte, uma parte que ela não queria admitir, estava tocada pela história de transformação motivada, ainda que indiretamente por ela. Como descobriu sobre nosso
Status matrimonial? Perguntou após alguns minutos de refeição em silêncio. Mês passado, quando iniciei o processo de abrir o capital da minha empresa, os advogados fizeram uma verificação detalhada da minha vida. Encontraram a certidão. Ele fez uma pausa. Confesso que fiquei em choque. Por algum motivo, sempre achei que aquele casamento não fosse válido, ou que tivesse expirado automaticamente após tantos anos. Eu nem me lembrava dele, admitiu Clara. Achei que fosse apenas um gesto simbólico, parte daquela loucura de verão. E foi assim que descobri que ainda éramos oficialmente casados. Rafael hesitou. E que você morava em São Paulo, trabalhava na Ápice e me seguiu? Perguntou Clara, subitamente alerta. Não, claro que não. Ele pareceu genuinamente ofendido. Apenas pedi ao meu advogado que a localizasse para resolver a questão. Ele me contou o básico sobre sua vida atual. Clara relaxou um pouco, mas então uma suspeita começou a se formar. Como seu advogado sabia que fui demitida ontem? Rafael pareceu desconfortável. Isso foi coincidência. Ele tentou contatá-la no trabalho ontem e descobriu que você não estava mais lá. Um ex-colega mencionou a demissão. Algo naquela explicação não soava completamente verdadeiro, mas Clara decidiu não insistir por enquanto. Havia questões mais urgentes. E agora? O que você quer exatamente? Rafael colocou os talheres sobre o prato, parecendo escolher cuidadosamente as próximas palavras. Primeiro, quero me desculpar pelo passado. Por ter mentido, por ter desaparecido. Ele a olhou intensamente. Segundo, quero resolver nossa situação legal da maneira que você preferir. Se quiser o divórcio imediato, compreendo perfeitamente. Meu advogado tem todos os papéis prontos. Clara assentiu lentamente. E terceiro? Um brilho diferente surgiu nos olhos dele. Terceiro, gostaria de conhecer a mulher que você se tornou, se me permitir. A sinceridade na voz dele a desarmou momentaneamente. Clara tomou mais um gole de vinho, tentando organizar os pensamentos. Isso é muita informação para um dia só, Rafael. Ontem eu perdi meu emprego de forma humilhante. Hoje descobri que tenho um marido milionário que não via há 15 anos. Preciso de tempo para processar tudo isso. Entendo perfeitamente, respondeu ele, recostando-se na cadeira. Podemos resolver o divórcio primeiro, se preferir. Sem pressão. Clara estudou o homem à sua frente. Por trás do terno caro e da postura confiante, conseguia vislumbrar o rapaz que conhecera na praia. Os mesmos olhos verdes intensos, o mesmo jeito de inclinar levemente a cabeça quando ouvia com atenção, o mesmo sorriso contido que parecia esconder muito mais do que revelava. Vamos. Ir devagar, disse finalmente. Não vou mentir, estou numa situação complicada agora. Sem emprego, com contas para pagar. Não é o melhor momento para tomar grandes decisões. Posso ajudar, ofereceu Rafael imediatamente. Financeiramente, quero dizer. Não. A resposta foi firme, automática. Não quero seu dinheiro. Vou resolver meus problemas sozinha como sempre fiz. Ele assentiu, respeitando sua posição. Então, o que você sugere? Clara respirou fundo. Sugiro que terminemos este jantar, troquemos contatos e vejamos o que acontece. Sem promessas, sem expectativas. Rafael sorriu genuinamente desta vez. Como você quiser. O restante do jantar transcorreu de maneira mais leve. Conversaram sobre São Paulo, sobre os lugares que ambos frequentavam, descobrindo com surpresa que provavelmente haviam estado nos mesmos ambientes várias vezes nos últimos anos, sem nunca se encontrarem. Rafael contou algumas histórias sobre o crescimento de seus negócios. Clara compartilhou experiências de campanhas publicitárias bem-sucedidas. Quando a sobremesa chegou, um cheesecake de frutas vermelhas que dividiram, Clara percebeu que estava genuinamente gostando da companhia dele. O ressentimento inicial havia dado lugar a uma curiosidade cauta, um desejo de entender melhor quem era este homem que o destino havia colocado de volta em seu caminho de maneira tão inesperada. Na calçada, enquanto aguardavam o carro de Rafael no serviço de manobrista, um silêncio confortável se estabeleceu entre eles. A noite estava agradavelmente fresca e as luzes da cidade pareciam mais brilhantes do que o normal. Posso te deixar em casa? Ofereceu ele quando o veículo, um Audi preto discreto, mas evidentemente luxuoso, parou diante deles. Melhor não, respondeu Clara.
Já pedi um Uber, mas obrigada. Rafael assentiu, respeitando sua decisão. Posso ligar amanhã? Clara hesitou apenas por um segundo antes de responder. Pode. Ele sorriu, aquele mesmo sorriso que havia ficado gravado em sua memória por 15 anos. Boa noite, Clara. Boa noite, Rafael. Enquanto o observava entrar no carro e partir, Clara sentiu algo que não experimentava há muito tempo. A emoção do inesperado, a sensação de que a vida ainda podia surpreender. Para alguém que havia passado os últimos anos na previsibilidade sufocante de uma rotina corporativa, era tanto assustador quanto revigorante. Em casa, deitada na cama mais longe do sono, repassava mentalmente cada momento do encontro. Cada palavra, cada gesto, cada olhar. Tentava encaixar o Rafael que conhecera no passado com o homem que acabara de reencontrar, e ambos com a história que ele contara. Seu celular vibrou no criado mudo. Uma mensagem. Obrigado pelo jantar. Foi melhor do que eu poderia esperar. Boa noite. R. Clara sorriu para o aparelho, deixando a mensagem sem resposta. Amanhã seria um novo dia, com novos desafios, mas pela primeira vez desde a humilhação pública na sala de reuniões, sentia que talvez, apenas talvez, algo bom poderia surgir de tudo isso. A manhã trouxe uma clareza que a noite não permitira. Clara acordou com o som insistente do despertador, hábito que mantinha mesmo sem ter um emprego, para o qual correr. Ao tomar café, checou novamente as contas a pagar e refez cálculos que já sabia de cor. Sem um novo trabalho nas próximas 3 semanas, precisaria usar o cartão de crédito para cobrir o aluguel. Estava terminando de responder a mais algumas candidaturas online quando o celular tocou. Era Denise, sua ex-colega da ápice. Clara, você nem vai acreditar no que aconteceu aqui hoje. Algo na voz agitada da amiga a fez sentar-se ereta. O que foi? Um homem entrou na recepção logo cedo, pedindo para falar com Ricardo. Disse que era sobre você. Denise fez uma pausa dramática. Um homem muito elegante e com cara de rico. Quando perguntaram quem era, disse apenas que precisava esclarecer alguns pontos sobre sua demissão. Clara sentiu o estômago afundar. E levaram ele direto para a sala do Ricardo. Depois de uns 20 minutos, ouvimos a voz dele elevada, dizendo algo sobre injustiça e critérios questionáveis. Meu Deus, murmurou Clara, já imaginando o que viria a seguir. Era Rafael? O que mais aconteceu? Então você sabe quem é. Quem é ele, Clara? Todo mundo está especulando. Mariana da recepção disse que era um investidor que queria comprar a agência. Paulo acha que é advogado de algum cliente que você atendia. Denise. Foco. O que mais aconteceu lá? Ah, sim! Então Ricardo saiu da sala com cara de quem viu fantasma. Foi direto falar com Marcela. Os dois voltaram para a sala onde o homem estava e ficaram lá mais meia hora. Quando saíram, Ricardo anunciou que houve um equívoco nos procedimentos de desligamento e que a empresa estava reconsiderando algumas decisões. Clara fechou os olhos, uma mistura de vergonha e raiva crescendo dentro dela. Rafael havia ignorado completamente seu pedido implícito de não interferir. Tem mais, continuou Denise, claramente saboreando o drama. O homem estava saindo da sala já no corredor, quando Ricardo o chamou de Senhor Almeida. E ele corrigiu dizendo, na verdade vocês deveriam me chamar de Senhor Mendes Almeida, já que Clara é minha esposa. Clara quase deixou o celular cair. Ele disse isso. Essas palavras exatas, todo mundo na recepção ouviu. Clara, você é casada e nunca contou pra gente? Com um ricaço daqueles? Cara, que história rewiça. É complicado, Denise. Muito complicado. Bom, seja lá o que for, funcionou. Ricardo mandou me chamar depois e perguntou se eu tinha seu contato. Disse que a empresa cometeu um erro e quer te oferecer seu emprego de volta, com aumento e tudo. Clara não sabia se ria ou chorava. A situação era absurda demais para ser real. E o que você disse? Disse que falaria com você, claro. Clara, você tem que voltar. Todo mundo está comentando. O clima está diferente. Ricardo está com o rabo entre as pernas. É sua chance de voltar por cima. Após desligar, Clara permaneceu imóvel, encarando a parede. Seu celular vibrou com uma mensagem de Rafael. Bom dia. Podemos almoçar hoje? Preciso te contar algo importante. Clara digitou rapidamente. Já sei o que você fez.
Como pôde? Depois de tudo o que conversamos ontem, a resposta veio quase instantaneamente. Por favor, me deixe explicar pessoalmente. Ela hesitou, dividida entre a indignação e a curiosidade. Finalmente, respondeu concordando com o almoço, mas deixando claro que estava profundamente desapontada. 2 horas depois, Clara esperava em um restaurante menos sofisticado que o da noite anterior, um lugar despretensioso no centro da cidade. Quando Rafael chegou, ela nem lhe deu chance de sentar-se. O que você estava pensando? Aparecer no meu antigo trabalho, interferir desse jeito, anunciar para todo mundo que somos casados. Tem ideia do quanto isso me constrange? Rafael ergueu as mãos em um gesto de rendição. Você tem todo o direito de estar brava. Eu ultrapassei limites, reconheço. Mas por favor, me escute antes de tirar conclusões. Clara respirou fundo, cruzando os braços. Estou ouvindo. Ele sentou-se, visivelmente desconfortável sob o olhar severo dela. Tudo o que eu disse ontem é verdadeiro, Clara. Sobre meu passado, sobre meus sentimentos, mas omiti uma parte. Eu já sabia sobre sua demissão antes mesmo de meu advogado te contatar. Como? Tenho um amigo que é cliente da Ápice. Ele estava lá ontem, viu tudo o que aconteceu. Me ligou à noite contando sobre como uma profissional competente havia sido humilhada publicamente de maneira injusta. E ele sabia meu nome. Não de início, mas quando descreveu a situação e mencionou o nome da empresa, fiz a conexão. Liguei para meu advogado para confirmar se poderia ser você. E era. Clara estreitou os olhos, ainda desconfiada. Isso não justifica sua interferência. Eu pedi espaço, pedi para irmos devagar. Eu sei. E respeitaria isso completamente se não tivesse descoberto mais coisas esta manhã. Ele hesitou, parecendo escolher as palavras. Clara, sua demissão não teve nada a ver com desempenho. Fui investigar e descobri que a Ápice está sendo preparada para a venda. Estão cortando custos para inflar os números de lucratividade, demitindo funcionários mais antigos para reduzir a folha de pagamento e contratar novos por salários menores. Como você descobriu isso? Tenho contatos no mercado financeiro. A informação não é pública, mas circula nos bastidores. Alguns investidores estão de olho na empresa há meses. Clara deixou aquela informação assentar. Fazia sentido. As mudanças na empresa, as novas contratações em posições estratégicas, os cortes repentinos. Ainda assim, Rafael, você não tinha o direito de se apresentar como meu marido. Nisso você tem toda a razão. Não tenho desculpas. Perdi a cabeça quando ouvi como te trataram. Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto que Clara lembrava bem do passado. Quando cheguei lá, só queria entender o que havia acontecido. Mas ao ouvir aquele diretor se gabando da reestruturação necessária, enquanto descartava profissionais dedicados como se fossem peças substituíveis, Clara podia imaginar a cena. Conhecia bem a arrogância de Ricardo, e então você disse que era meu marido. Foi impulsivo e errado, mas confesso que ver a cara dele não teve preço. Contra sua vontade, Clara sentiu um sorriso se formando. A imagem de Ricardo empalidecendo diante daquela revelação tinha de fato seu valor. Eles te ofereceram o emprego de volta? Se perguntou Rafael. Sim, com aumento, segundo Denise. E você vai aceitar? Clara o estudou por um momento. Você quer que eu aceite? Quero que você faça o que achar melhor para você. Se isso significa voltar à Ápice, apoiarei sua decisão, mas... Ele fez uma pausa. Mas acho que você merece muito mais do que aquele lugar pode oferecer. O garçom aproximou-se para anotar os pedidos. Clara mal registrou o que escolheu, sua mente trabalhando rapidamente, avaliando opções, ponderando consequências. Não vou voltar. Disse finalmente quando estavam novamente a sós. Não posso trabalhar em um lugar onde precisei de um marido milionário para ser valorizada. Rafael assentiu, parecendo entender. E quanto ao futuro, tem algum plano? Continuar procurando emprego, evidentemente. Existem outras agências. Ou você poderia considerar abrir seu próprio negócio. Clara o olhou surpresa. Com que dinheiro? Não estou sugerindo que eu financie. Existem linhas de crédito para empreendedores, investidores anjo interessados em novos talentos. Ele hesitou. Obviamente, posso te colocar em contato com pessoas certas, se quiser. Era tentador. Clara já havia sonhado com ter sua própria agência,
implementar suas ideias sem burocracia corporativa, construir uma cultura verdadeiramente colaborativa. Mas o momento parecia errado, arriscado demais. Preciso pensar, respondeu finalmente. Tudo está acontecendo muito rápido. Rafael assentiu, respeitando seu espaço. O almoço continuou em um tom mais leve, com ele contando histórias dos primeiros dias de seu empreendimento, os erros cometidos, as lições aprendidas. Clara descobriu-se genuinamente interessada, fazendo perguntas, rindo das situações absurdas que ele enfrentara. Quando se despediram na calçada, o clima entre eles era completamente diferente do início do encontro. Clara, disse ele antes de partir, sei que prometi ir devagar, e depois estraguei tudo aparecendo na ápice. Mas quero que saiba que, independentemente de qualquer coisa entre nós, estou disposto a ajudar profissionalmente. Sem condições, ela o estudou por um momento, buscando sinais de manipulação ou segundas intenções, mas encontrou apenas sinceridade naqueles olhos verdes. Obrigada. Vou considerar. Naquela tarde, Clara recebeu uma ligação inesperada. Ricardo, o diretor da ápice, pessoalmente. Com voz contida, ele ofereceu desculpas pelo mal-entendido e propôs não apenas sua readmissão, mas uma promoção à diretora de contas, com aumento substancial de salário. Reconhecemos seu valor, Clara. Sempre reconhecemos. Foi apenas uma reestruturação mal conduzida. A falsidade era tão evidente que chegava a ser cômica. Clara agradeceu pelo contato e disse que precisava pensar, sabendo perfeitamente que sua resposta seria negativa. Não por orgulho, mas por dignidade. Após desligar, sentou-se à mesa da cozinha com um caderno e começou a esboçar ideias. Se fosse abrir sua própria agência, como seria? Quais serviços ofereceria? Quem convidaria para fazer parte da equipe inicial? Nomes de ex-colegas talentosos e igualmente desvalorizados na ápice vieram à mente. O celular vibrou com uma mensagem de Rafael. Sem pressão, mas se quiser conversar sobre possibilidades profissionais, conheço pessoas interessantes. Clara olhou para o rascunho à sua frente, para a mensagem, e sentiu algo que não experimentava há anos, empolgação genuína. Uma porta se fechara de maneira humilhante, mas várias outras pareciam se abrir, brilhantes de possibilidades. Talvez possamos conversar sobre isso amanhã, respondeu. A resposta veio imediatamente. Jantar na minha casa? Prometo que será apenas uma conversa profissional. Posso convidar alguns contatos relevantes. Clara hesitou. Ir à casa dele parecia um passo grande demais. Prefiro um lugar neutro. Um café, talvez? Como preferir. Te envio o endereço de um lugar discreto. Perfeito para conversas desse tipo. Quando desligou o celular, Clara percebeu que estava sorrindo. A vida havia virado de cabeça para baixo em apenas 2 dias. Fora demitida, humilhada, descobrira um casamento esquecido, reencontrara um amor do passado, transformado em empresário bem-sucedido, e agora contemplava um futuro completamente diferente do que havia planejado. Era assustador e emocionante ao mesmo tempo, e pela primeira vez em muito tempo, a balança pendia mais para a emoção do que para o medo. O café escolhido por Rafael era um daqueles lugares escondidos que só os verdadeiros paulistanos conhecem. Discreto, elegante e sem ostentação, com mesas suficientemente espaçadas para garantir privacidade. Clara chegou pontualmente às 4 da tarde, vestindo um blazer cinza sobre uma blusa branca, um visual profissional que havia escolhido deliberadamente para estabelecer o tom do encontro. Rafael já estava lá, conversando com um homem de meia-idade de aparência distinta e uma mulher jovem, de cabelos curtos e óculos modernos. Os 3 levantaram-se quando ela se aproximou. Clara, que bom que veio, disse Rafael com um sorriso contido. Gostaria de apresentar Maurício Costa, investidor anjo especializado em startups de comunicação, e Tânia Rocha, consultora de negócios criativos. Clara cumprimentou os 2, impressionada com a rapidez com que Rafael havia organizado o encontro. Enquanto se acomodavam, percebeu um material impresso sobre a mesa. Relatórios de mercado, análises setoriais, projeções financeiras. Rafael nos contou sobre sua experiência na ápice e sua visão para o mercado, começou Maurício após os pedidos feitos. Fiquei particularmente interessado em sua abordagem para microempresas,
um nicho negligenciado pelas grandes agências. Clara lançou um olhar rápido para Rafael, que manteve uma expressão neutra. Ela nunca havia mencionado especificamente seu interesse nesse segmento. É um mercado com enorme potencial, respondeu cautelosamente. Pequenas empresas geralmente recebem soluções padronizadas que não atendem suas necessidades específicas. Exatamente, exclamou Tânia animada. Existe uma lacuna enorme entre as mega-agências que só atendem corporações e os freelancers individuais. Quase ninguém oferece um meio-termo de qualidade. A conversa fluiu com surpreendente naturalidade. Maurício explicou como funcionavam os investimentos em estágio inicial, os critérios que utilizava para avaliar projetos, as expectativas de retorno. Tânia compartilhou casos de agências que começaram pequenas e encontraram nichos lucrativos, assim como erros comuns que levavam novos empreendimentos ao fracasso. Em nenhum momento, Rafael mencionou o relacionamento pessoal deles. Aos olhos dos outros, pareciam apenas colegas de mercado. Clara apreciou sua discrição e profissionalismo. Após quase 2 horas de conversa produtiva, Tânia sugeriu que Clara elaborasse um plano de negócios preliminar. Se puder me enviar algo até o final da semana, posso revisar e dar feedback antes de apresentarmos formalmente ao Maurício. Seria ótimo, respondeu Clara, sentindo-se simultaneamente animada e sobrecarregada pela rapidez dos acontecimentos. Maurício e Tânia despediram-se cordialmente, deixando Clara e Rafael sozinhos na mesa. Um breve silêncio se estabeleceu entre eles. Obrigada por isso, disse Clara finalmente. Foi esclarecedor. Eles são bons, não são? Maurício financiou 3 dos meus primeiros projetos. Tem olho para talentos genuínos. Rafael a observava atentamente. O que achou? Honestamente, estou dividida entre achar tudo isso empolgante demais e assustador demais. Ele sorriu. Conheço bem essa sensação. É como estar à beira de um precipício, sabendo que pode ser a melhor experiência da sua vida ou o maior desastre, completou ela. O segredo é ter um paraquedas confiável, concluiu Rafael. Pessoas certas, plano sólido, expectativas realistas. Clara tomou um gole do café que havia esfriado durante a reunião. Como você sabia sobre meu interesse em atender pequenas empresas? Rafael pareceu surpreso com a pergunta. Você mencionou ontem, não lembra? Quando falávamos sobre as frustrações na ápice. Clara não lembrava de ter sido tão específica, mas decidiu não insistir no ponto. A tarde havia sido produtiva demais para se prender a detalhes. O apartamento onde moro não tem espaço para trabalhar em um plano de negócios decente. Comentou mais para si mesma que para ele. Posso sugerir uma solução temporária? Ofereceu Rafael. Tenho um flat corporativo no Itaim que raramente é usado, totalmente mobiliado, com espaço de escritório. Poderia utilizá-lo enquanto desenvolve o projeto. Clara o encarou com suspeita. Isso não seria um pouco profissional, ele completou firmemente. Estou oferecendo um espaço de trabalho, não um convite pessoal. O lugar tem 2 quartos, inclusive. Você ficaria completamente à vontade. Ela considerou a oferta. Seu pequeno apartamento, além de apertado, trazia agora memórias da rotina da ápice que preferia deixar para trás. Um novo ambiente poderia ajudar a pensar com clareza, a reinventar-se. Posso pelo menos pagar um aluguel simbólico? Me sentiria melhor assim. Rafael concordou sem hesitação. Claro, o que te deixar confortável. Posso te mostrar o lugar hoje se quiser. É perto daqui. 1 hora depois, Clara estava impressionada com o apartamento. Espaçoso, decorado com elegância discreta, grandes janelas com vista para a cidade. E o mais importante, um escritório completamente equipado. Era mais do que poderia sonhar para um ambiente de trabalho temporário. É perfeito, admitiu, observando a mesa ampla e a estante de livros. Tem certeza que não precisa dele? Raramente o utilizo. Foi comprado para receber parceiros de negócios de fora, mas a maioria acaba preferindo hotéis. Rafael mantinha uma distância respeitosa enquanto ela explorava o espaço. As chaves são suas, se quiser. Pode se mudar quando desejar. Clara hesitou. A oferta era tentadora, mas temia as complicações que poderiam surgir. Por outro lado, era uma oportunidade prática que não podia ignorar. Vou aceitar, mas com condições claras, disse finalmente.
Pagarei um aluguel justo, não simbólico. Teremos um contrato formal. E isso não afetará em nada nossa situação pessoal. Continuaremos a nos conhecer gradualmente, sem pressão. Rafael concordou sem hesitação. Tudo nos seus termos, Clara. O mais importante para mim é que você tenha todas as oportunidades para reconstruir sua carreira como merece. 3 dias depois, Clara já estava instalada no apartamento. A mudança foi simples. Nunca fora muito apegada a objetos. E seu antigo apartamento era alugado mobiliado. Trouxe apenas roupas, alguns livros, o pequeno cacto sobrevivente, a caneca com a foto da sobrinha e, claro, sua agenda. O contraste era impressionante. Do pequeno apartamento na Liberdade para um flat espaçoso no Itaim. Do desespero da demissão para a empolgação de um novo projeto. Da solidão profissional para reuniões produtivas com potenciais investidores. Tudo em menos de uma semana. Clara trabalhava no plano de negócios com uma energia que não sentia há anos. As ideias fluíam. As pesquisas de mercado confirmavam suas intuições. Os contatos que Rafael compartilhara se mostravam genuinamente interessados. Pela primeira vez, via com clareza o que sempre desejara construir. Uma agência que valorizasse tanto a criatividade quanto as pessoas. Que entendesse profundamente as necessidades dos clientes menores. Que criasse conexões autênticas em vez de campanhas vazias. Rafael mantinha-se presente, mas discretamente. Ligava diariamente para saber como estava o progresso, oferecia-se para fazer conexões quando necessário, mas nunca aparecia sem convite ou pressionava por proximidade. Era uma dinâmica estranha. Tecnicamente ainda eram casados, mas comportavam-se como conhecidos recentes, com interesses profissionais alinhados. Numa sexta-feira, após uma semana intensa de trabalho, Clara decidiu que precisava de uma pausa. Ligou para Rafael e o convidou para jantar. No apartamento mesmo ela cozinharia. Foi a primeira vez que tomou a iniciativa de um encontro mais pessoal desde o reencontro. Não espere nada sofisticado, advertiu ao telefone. Minha especialidade culinária se limita a massas e saladas. Soa perfeito, respondeu ele. E ela podia ouvir o sorriso em sua voz. Às 8 da noite, quando a campainha tocou, Clara sentiu um frio na barriga, que não experimentava desde a adolescência. Havia arrumado a mesa na varanda, com velas e uma garrafa de vinho. O aroma de molho caseiro preenchia o ambiente. Rafael chegou com um buquê de lírios brancos, como ele sabia que eram suas flores preferidas, e uma expressão que misturava alegria e nervosismo. O lugar parece diferente, comentou olhando ao redor. Mais acolhedor. Alguns toques pessoais, explicou Clara, indicando pequenas mudanças na decoração. Uma manta colorida sobre o sofá, algumas fotos emolduradas, livros reorganizados por cor na estante. O jantar transcorreu com surpreendente naturalidade. Conversaram sobre o plano de negócios, sobre a resposta entusiasmada de Tânia, sobre os próximos passos. Mas gradualmente a conversa desviou-se para temas mais pessoais. Clara contou sobre sua família em Minas, sobre como viera para São Paulo, perseguindo sonhos que, de alguma forma, haviam se transformado em uma rotina sufocante na ápice. Rafael compartilhou histórias de sua infância difícil, da mãe que trabalhava em 2 empregos para sustentar os filhos, de como aquele verão em Paraty havia sido seu único luxo em anos, um presente que dera a si mesmo após economizar cada centavo de gorjetas. Quando te vi naquele bar, achei que pertencíamos a mundos diferentes demais, confessou ele já na sobremesa. Você era tão segura, tão articulada, falando sobre filmes franceses e literatura, enquanto eu mal conseguia pagar a conta do aluguel. E mesmo assim, decidiu se aproximar. Não consegui evitar. Era como se algo me puxasse para você. Clara sorriu, recordando aqueles dias luminosos. Por isso inventou toda aquela história sobre ser estudante de arquitetura. Foi surgindo naturalmente. A cada conversa, a mentira crescia um pouco mais. Quando percebi, estava completamente enredado nela. Ele fez uma pausa. E completamente apaixonado por você. O silêncio que se seguiu tinha um peso diferente. Não era desconfortável, mas carregado de possibilidades. E o casamento? Perguntou Clara suavemente. Por que concordou com aquilo? Porque naquele momento,
Sob o luar de Paraty, com o som do mar ao fundo, eu acreditei que poderíamos superar qualquer coisa, que minhas mentiras eram só detalhes, que o que sentíamos era forte o suficiente. Ele a olhou intensamente. Só na manhã seguinte a realidade me atingiu. Percebi que havia te envolvido em uma farsa, que não tinha nada para oferecer além de ilusões. Clara estendeu a mão sobre a mesa, tocando a dele levemente. Você poderia ter confiado em mim, ter contado a verdade. Era jovem e inseguro. Achei que te perderia inevitavelmente se soubesse quem eu realmente era. E então decidiu me perder por escolha própria. A pior decisão da minha vida, admitiu ele. Mas também a que me fez lutar para me tornar alguém melhor. Clara recolheu a mão, sentindo-se subitamente vulnerável. Havia muita história entre eles. Muitos anos perdidos, muitas versões de si mesmos que jamais se conheceram. É estranho, não é? Chay comentou, levantando-se para recolher os pratos. Tecnicamente somos casados há 15 anos, mas acabamos de nos conhecer. Rafael a ajudou a levar as louças para a cozinha. No espaço pequeno, seus corpos ficaram mais próximos do que haviam estado até então. Clara podia sentir o calor dele, seu perfume suave, a tensão palpável entre eles. Clara, disse ele suavemente, sei que prometi ir devagar e vou respeitar isso, mas preciso que saiba que, para mim, esses 15 anos não apagaram o que sentia, só a transformaram. Ela o encarou, percebendo a sinceridade em seus olhos. Antes que pudesse responder, o celular de Rafael tocou insistentemente. Ele consultou a tela com uma expressão de desculpas. Preciso atender. É sobre o restaurante novo em Campinas. Clara assentiu, secretamente aliviada pela interrupção. Enquanto Rafael se afastava para a varanda, ela respirou fundo, tentando organizar seus próprios sentimentos. Havia algo inegavelmente forte ressurgindo entre eles, algo que, apesar de todas as complicações, parecia quase inevitável, como se esses 15 anos tivessem sido apenas um desvio no caminho que sempre deveriam ter compartilhado. Quando Rafael voltou, havia uma nova determinação em seu olhar. Preciso ir. Surgiu um problema que exige minha presença. Ele hesitou, mas gostaria de continuar esta conversa. Amanhã, talvez? Clara concordou. Na porta houve um momento de hesitação. Por um instante, pareceu que ele ia beijá-la. Mas então, respeitando os limites que haviam estabelecido, apenas tocou seu rosto suavemente. Obrigado pelo jantar. Foi a melhor noite que tive em muito tempo. Depois que ele saiu, Clara permaneceu na porta por alguns instantes, sentindo o coração acelerado. Era como se estivesse à beira de algo importante, algo que exigia coragem para enfrentar. Aquela noite, deitada na cama, permitiu-se pensar nas possibilidades. E pela primeira vez desde o reencontro, admitiu para si mesma que talvez, apenas talvez, o destino tivesse seus motivos para trazê-los novamente à vida um do outro. Na manhã seguinte, Clara acordou com um propósito renovado. A conversa da noite anterior havia trazido uma clareza que há muito não sentia. Enquanto preparava o café, decidiu que precisava resolver uma questão pendente antes de prosseguir em qualquer direção. Precisava voltar à ápice para buscar alguns documentos pessoais que deixara na pressa da demissão. Era sábado, mas sabia que Ricardo estaria lá. O diretor fazia questão de aparecer nos finais de semana, em parte para impressionar clientes com sua dedicação, em parte para fugir de um casamento que todos sabiam estar em ruínas. Clara vestiu-se com cuidado, escolhendo um conjunto que transmitisse confiança sem parecer que estava se esforçando demais. No caminho ligou para Rafael. Vou passar na ápice para buscar alguns documentos, informou. Depois podemos nos encontrar para almoçar, se ainda estiver disponível. Claro, respondeu ele, parecendo genuinamente feliz com o contato. Quer que eu te acompanhe até lá? Não, preciso fazer isso sozinha. É importante para mim. Entendo. Me avise quando terminar, então. O prédio da agência parecia diferente vista de fora, menor de alguma forma. Clara respirou fundo antes de entrar, preparando-se para o turbilhão de emoções que certamente a aguardava. Na recepção, a jovem atendente arregalou os olhos ao vê-la. Clara! Que surpresa! O pessoal vai ficar tão feliz em te ver. Só vim buscar alguns documentos. Ricardo está. Na sala dele, como sempre, aos sábados. A recepcionista hesitou.
Quer que avise que você está aqui? Não é necessário. Conheço o caminho. Clara atravessou o escritório quase vazio, notando pequenas mudanças que haviam ocorrido em apenas uma semana. Sua antiga mesa já estava ocupada por objetos desconhecidos, uma caneca diferente, porta-retratos com rostos estranhos, um vaso de planta artificial que contrastava com seu antigo cacto. A porta da sala de Ricardo estava entreaberta. Clara bateu suavemente, ouvindo a voz familiar convidando-a a entrar. Clara. O diretor levantou-se abruptamente, claramente surpreso. Que bom te ver. Estávamos justamente falando sobre você ontem. A proposta de retorno ainda está de pé, com todas as condições que mencionei. Não vim por isso, respondeu Clara calmamente. Apenas para buscar alguns documentos pessoais que deixei na pressa. Ricardo pareceu desapontado, mas rapidamente recuperou a compostura profissional. Claro, claro. Você sempre será bem-vinda aqui. Aliás, devo dizer que seu marido fez uma impressão muito forte. Não sabíamos dessa parte da sua vida. Há muitas coisas que vocês não sabem sobre mim, Ricardo. Esse sempre foi o problema, não é? Vocês nunca realmente conheceram os profissionais que trabalhavam aqui, apenas o que podiam extrair deles. O diretor teve ao menos a decência de parecer constrangido. Negócios são negócios, Clara. Você entende como funciona o mercado? Entendo perfeitamente. E é por isso que estou seguindo meu próprio caminho agora. Antes que ele pudesse responder, a porta da sala abriu-se novamente. Para a surpresa de Clara, quem entrou foi Rafael. Desculpe interromper, disse ele tranquilamente, como se sua presença ali fosse a coisa mais natural do mundo. Apenas queria cumprimentar o Sr. Ricardo. O diretor empalideceu sutilmente, levantando-se para apertar a mão estendida. Sr. Almeida, que surpresa agradável. Mendes Almeida, corrigiu Rafael com um sorriso educado, mas firme. Ainda não me acostumei com o nome composto, mas estou aprendendo a apreciá-lo. Clara observava a cena com uma mistura de irritação e divertimento. Havia pedido especificamente para Rafael não aparecer, mas ali estava ele, claramente incapaz de resistir à tentação de um confronto sutil. Vim apenas buscar minha esposa para o almoço, continuou Rafael. Espero não estar atrapalhando nada importante. De forma alguma, respondeu Ricardo rapidamente. Clara veio apenas recolher alguns pertences. Rafael então se virou para ela, com um olhar que misturava pedido de desculpas e cumplicidade. Encontrei com Denise na entrada. Ela mencionou que você poderia precisar de ajuda para carregar algumas coisas. Clara suspirou internamente. Vou até minha antiga mesa, então. Com licença, Ricardo. Enquanto caminhavam pelo escritório quase vazio, Clara não conseguiu conter a irritação. Eu disse que queria fazer isso sozinha. Eu sei, respondeu Rafael em voz baixa. Mas algo me dizia que você poderia precisar de apoio. Não para carregar caixas, mas emocionalmente. Ela o encarou prestes a retrucar, mas então percebeu. Ele estava certo. Retornar àquele ambiente, confrontar Ricardo, ver seu espaço já ocupado por outra pessoa. Era mais difícil do que havia previsto. Tudo bem, concedeu finalmente. Mas da próxima vez, respeite quando eu pedir espaço. Na antiga mesa de Clara, encontraram uma pequena caixa já separada com seus documentos e alguns objetos pessoais que haviam ficado para trás. Denise apareceu, abraçando-a calorosamente. Guardei tudo que achei que poderia ser importante, explicou a amiga, inclusive aqueles estudos de marca que você estava desenvolvendo nas horas vagas. Obrigada, Denise. Isso significa muito. Então, esse é o famoso marido? Denise olhava para Rafael com curiosidade mal disfarçada. É complicado, respondeu Clara, lançando um olhar de advertência à amiga. Rafael, esta é Denise, uma das poucas pessoas que vale a pena neste lugar. Muito prazer, respondeu ele educadamente. Clara fala muito bem de você. Então vocês têm conversado bastante, hein? Denise sorriu sugestivamente. Clara revirou os olhos. Vamos embora antes que isso se transforme em um interrogatório. Enquanto caminhavam para a saída, notou que vários dos poucos funcionários presentes observavam disfarçadamente. Provavelmente já circulavam rumores sobre o marido milionário, que havia confrontado Ricardo dias antes. No elevador, Clara finalmente relaxou. Pronto, fechei este capítulo. Agora posso seguir em frente sem olhar para trás.
Rafael a observava com um misto de admiração e curiosidade. E para onde você quer ir agora? A pergunta parecia ir além do destino imediato. Clara entendeu o que ele realmente estava perguntando. Sobre planos, sobre o futuro, sobre eles. Primeiro, almoçar. Estou faminta. Depois, ela fez uma pausa considerando cuidadosamente suas próximas palavras. Depois acho que precisamos conversar seriamente sobre nossa situação. O rosto de Rafael ficou subitamente sério. Sobre o divórcio? Sobre tudo. Clara segurou firmemente a caixa com seus pertences, como se nela estivesse não apenas seu passado profissional, mas toda a sua antiga vida. Sobre o que aconteceu há 15 anos. Sobre o que está acontecendo agora. Sobre o que pode acontecer no futuro. As portas do elevador se abriram no térreo, mas Rafael não fez menção de sair. Em vez disso, apertou o botão para fechá-las novamente, criando um momento de privacidade. Clara, não quero que se sinta pressionada. Se você decidir pelo divórcio imediato, entenderei perfeitamente. Se quiser mais tempo para pensar, também está tudo bem. O que não quero é que essa situação legal estranha atrapalhe o que estamos construindo agora. E o que estamos construindo exatamente? A pergunta saiu quase como um sussurro. Rafael deu um passo à frente, diminuindo o espaço entre eles. Não sei ao certo, mas sei que não quero perder a chance de descobrir. O momento foi interrompido por um funcionário chamando o elevador no andar térreo. As portas se abriram, quebrando a bolha de intimidade que havia se formado. O restaurante escolhido para o almoço ficava a poucas quadras dali, um lugar tranquilo, com mesas ao ar livre protegidas por um toldo colorido. Sentaram-se em um canto afastado, a caixa de Clara cuidadosamente colocada na cadeira ao lado. Sabe o que é engraçado? E comentou ela enquanto examinavam o cardápio. Passei 7 anos construindo campanhas publicitárias para dezenas de marcas diferentes, mas nunca tive tempo para pensar na minha própria. Como assim? Minha marca pessoal. Quem sou eu profissionalmente? O que represento? Qual é minha proposta de valor única? Ela sorriu. Termos que usava todos os dias para clientes, mas nunca apliquei a mim mesma. Rafael a observava com interesse genuíno. E agora, já tem uma resposta? Estou começando a formar uma. Denise guardou alguns estudos que eu vinha desenvolvendo nas horas vagas. Ideias para uma abordagem diferente de marketing, mais humana, mais conectada com as reais necessidades dos pequenos empreendedores. Gostaria de ver isso algum dia, se você permitir. Claro. Clara fez uma pausa, observando-o com curiosidade. Rafael, por que você está tão interessado no meu sucesso profissional? Seria mais simples apenas me oferecer uma vida confortável enquanto resolvemos nossa situação conjugal. A pergunta pareceu pegá-lo de surpresa. Ele levou alguns segundos antes de responder. Porque entendo o quanto isso é importante para você. Não é apenas sobre ganhar dinheiro ou construir uma carreira. É sobre realização, propósito e independência. Ele tomou um gole de água. E porque, se existe alguma chance de construirmos algo juntos, quero que seja como iguais. Não como um provedor e uma dependente. A resposta a impressionou. Era exatamente o que precisava ouvir, embora não soubesse disso até aquele momento. O almoço transcorreu agradavelmente, com a conversa fluindo entre temas profissionais e pessoais. Clara contou sobre os avanços em seu plano de negócios. Rafael compartilhou histórias dos primeiros dias de sua empresa, os erros cometidos, as lições aprendidas. Ao final, quando tomavam café, Clara finalmente tomou coragem para a pergunta que vinha adiando. Onde você mora, Rafael? Nunca me convidou para sua casa. Sempre nos encontramos em lugares públicos ou no apartamento que você me emprestou. Ele pareceu momentaneamente desconfortável. Tenho uma casa em Alphaville. Nada muito ostensivo, mas confortável. E por que nunca sugeriu nos encontrarmos lá? Não queria que pensasse que estava tentando impressioná-la com bens materiais. Ou pior, que estava tentando... Você sabe. Clara não pôde evitar um sorriso diante do constrangimento dele. Seduzir sua própria esposa? Tecnicamente, sim. Ele retribuiu o sorriso. Mas, principalmente, queria que nossos encontros fossem em terreno neutro, para que você se sentisse completamente à vontade, sem pressão. Isso é atencioso. Clara hesitou antes de continuar, mas talvez esteja na hora de conhecer onde você vive, ver um pouco mais dessa vida que construiu.
A expressão de Rafael iluminou-se. Hoje? Por que não? A menos que você tenha outros planos. Nenhum plano poderia ser melhor que esse. O trajeto até Alphaville foi tranquilo, com Rafael dirigindo calmamente enquanto conversavam sobre trivialidades. Clara observava a mudança gradual na paisagem urbana. O trânsito intenso de São Paulo, dando lugar a avenidas mais amplas. Condomínios arborizados, um ritmo diferente de vida. A casa não muito ostensiva revelou-se uma construção elegante em estilo contemporâneo, com linhas limpas e grandes janelas, cercada por um jardim bem cuidado. Não era uma mansão espalhafatosa, mas certamente refletia o sucesso de seu proprietário. É linda, comentou Clara sinceramente, enquanto Rafael estacionava na garagem. Foi a primeira coisa que comprei quando me senti realmente estabelecido. Antes disso, vivia em apartamentos alugados, sempre economizando para reinvestir na empresa. A casa por dentro era ainda mais impressionante. Espaços amplos e luminosos, decoração em tons neutros, móveis que combinavam elegância e conforto. Havia algumas obras de arte nas paredes, principalmente fotografias em preto e branco de paisagens brasileiras. Você tem bom gosto, observou Clara, examinando uma foto particularmente bonita da Chapada Diamantina. Tenho uma decoradora com bom gosto, corrigiu Rafael com um sorriso. Minha contribuição limitou-se a dizer, nada muito chamativo, por favor. Clara riu, apreciando sua honestidade. Enquanto ele preparava um café na cozinha espaçosa e bem equipada, ela continuou explorando a sala, notando os pequenos detalhes que revelavam algo sobre o homem que vivia ali. Livros de negócios nas estantes, algumas revistas de gastronomia, um tabuleiro de xadrez com uma partida aparentemente em andamento. Numa mesa lateral, encontrou algo que a surpreendeu, um porta-retrato com uma foto antiga. Aproximou-se para ver melhor, e seu coração acelerou ao reconhecer a imagem. Era ela 15 anos mais jovem, sorrindo na praia de Paraty. A mesma foto que guardara todos esses anos numa caixa de sapatos. Como você tem essa foto? Perguntou quando Rafael voltou com 2 xícaras de café. Ele pareceu momentaneamente embaraçado. Um amigo tirou várias fotos naquela semana. Essa é a única que tenho de nós dois. Clara pegou o porta-retrato, estudando a imagem com uma estranha mistura de nostalgia e descoberta. Você a manteve exposta todo esse tempo? Desde o primeiro dia nesta casa. Rafael colocou as xícaras na mesa de centro. Alguns amigos perguntavam quem era. Eu dizia que era uma pessoa muito especial que conhecia em Paraty. E eles não achavam estranho que você mantivesse a foto de um amor de verão por tantos anos. Provavelmente. Mas nunca me importei com o que pensavam. Ele sentou-se no sofá observando-a, ainda segurando o porta-retrato. Aquela semana mudou minha vida, Clara. A foto era um lembrete diário do motivo pelo qual eu estava trabalhando tão duro. Clara devolveu o porta-retrato à mesa, sentindo uma emoção inexplicável crescendo dentro dela. Todo esse tempo, enquanto ela havia empurrado aquela memória para o fundo de uma gaveta, ele a mantivera à vista, como uma parte essencial de sua vida. Você realmente nunca me esqueceu, murmurou. Mais para si mesma que para ele. Nem por um dia. Rafael a observava com intensidade. Por 15 anos você foi ao mesmo tempo meu maior arrependimento e minha maior inspiração. Clara sentou-se ao lado dele no sofá, subitamente consciente da proximidade entre eles, do calor que emanava de seu corpo, da tensão palpável no ar. Rafael disse finalmente, sua voz quase um sussurro. Acho que precisamos falar sobre aqueles papéis de divórcio. Ele empalideceu visivelmente, mas assentiu, aceitando o que parecia inevitável. Claro, posso pedir ao meu advogado para providenciar tudo na segunda-feira. Na verdade, continuou Clara, sentindo o coração acelerado, estava pensando se realmente precisamos deles. Os olhos dele se arregalaram em compreensão. Clara, você está dizendo... Estou dizendo que talvez, só talvez aquele casamento impulsivo não tenha sido um erro completo. Apenas prematuro. Rafael ficou imóvel por um momento, como se temesse que qualquer movimento pudesse quebrar o encanto do momento. Então, lentamente, aproximou sua mão da dela. O que você está sugerindo exatamente? Clara entrelaçou seus dedos nos dele, sentindo uma corrente elétrica percorrer seu corpo com o simples contato.
Estou sugerindo que talvez devêssemos dar uma chance ao universo. Ver se há um motivo para termos nos reencontrado depois de tanto tempo. O sorriso que iluminou o rosto de Rafael foi como um nascer do sol. Lento, gradual, mas completamente transformador. Acho que posso viver com isso, respondeu ele suavemente. Quando seus lábios finalmente se encontraram, Clara teve a estranha sensação de que, apesar dos 15 anos perdidos, apesar de todas as voltas que a vida dera, algo finalmente estava voltando ao seu devido lugar. As 3 semanas seguintes foram um turbilhão para Clara. Seu plano de negócios ganhou forma e substância, sendo recebido com entusiasmo por Maurício e outros potenciais investidores. Tânia, a consultora, tornou-se não apenas uma mentora profissional, mas também uma amiga, ajudando-a a navegar pelos detalhes complexos de abrir uma empresa do zero. Nova agência chamaria-se Essência, um nome que refletia sua proposta de valor. Extrair e comunicar o que havia de mais autêntico em cada negócio, sem artifícios desnecessários. O foco seriam pequenas e médias empresas que precisavam de soluções personalizadas, não de fórmulas padronizadas oferecidas pelas grandes agências. Paralelamente ao desenvolvimento profissional, sua relação com Rafael evoluía em um ritmo cuidadosamente medido. Após o beijo na casa dele, ambos silenciosamente concordaram em não apressar as coisas. Encontravam-se quase diariamente, mas mantinham espaços separados. Ela no apartamento no Itaim, ele em Alphaville. Conheciam-se gradualmente, preenchendo os vazios de 15 anos com histórias, preferências, hábitos. Em uma manhã particularmente agitada, Clara recebia em seu apartamento temporário um pequeno grupo. Tânia, Maurício e 2 ex-colegas da ápice que havia convidado para integrar sua equipe inicial. A reunião estava animada, com todos contribuindo com ideias para a apresentação final do projeto. O diferencial da Essência está justamente nesse atendimento personalizado, explicava Clara, apontando para o moodboard que havia preparado. Não queremos ser apenas executores de campanhas, mas verdadeiros parceiros de negócios. Isso fica evidente no plano operacional, concordou Maurício, folheando o documento impresso. Gosto especialmente da estrutura de equipes fluidas que você propôs. Permite escalar conforme necessário sem perder a qualidade do atendimento. A campainha tocou, interrompendo a conversa. Clara abriu a porta, surpreendendo-se ao ver Ricardo, seu ex-diretor na ápice, parado no corredor. Clara, cumprimentou ele, visivelmente desconfortável. Desculpe aparecer sem avisar. A recepcionista me deixou subir quando mencionei seu nome. Ela permaneceu na porta, sem convidá-lo a entrar. O que você quer, Ricardo? Podemos conversar em particular? Tenho uma proposta séria para te fazer. Clara hesitou. Então olhou para trás, onde seus convidados observavam a cena com curiosidade. Tudo bem, pessoal. Continuem sem mim por alguns minutos. Pegou seu celular e as chaves. Vamos conversar no café aqui embaixo, Ricardo. No pequeno café do térreo escolheram uma mesa afastada. Ricardo parecia nervoso, algo incomum para alguém geralmente tão seguro de si. Vou direto ao ponto, começou ele após pedirem 2 cafés. A ápice está em crise. Depois que você saiu, perdemos 2 clientes importantes. Um deles mencionou especificamente sua saída como motivo. Clara manteve uma expressão neutra, embora internamente sentisse uma pontada de satisfação. As negociações para a venda da empresa estão complicadas, continuou Ricardo. Os potenciais compradores questionaram a saída repentina de profissionais-chave. Para ser franco, sua demissão foi um erro estratégico terrível. Imagino que sim, respondeu Clara secamente. Mas ainda não entendi por que está me contando isso. Ricardo respirou fundo. Quero oferecer não apenas sua reintegração, mas uma sociedade. 20% da ápice, com autonomia para reestruturar o departamento de criação como achar melhor. Clara quase engasgou com o café. A proposta era surpreendente não apenas pelo valor, mas por vir de alguém como Ricardo, conhecido por seu controle obsessivo sobre cada aspecto da empresa. Por que eu? Há uma semana você me considerava dispensável. Porque você conhece os clientes, conhece a equipe e aparentemente tem conexões que não sabíamos. Ele hesitou. E porque preciso admitir
que você sempre teve razão sobre a direção que deveríamos tomar. Sua visão para atendimento personalizado era o que os clientes realmente queriam, não as soluções padronizadas que impusemos. Clara estudou o homem à sua frente. Ricardo parecia sinceramente arrependido, mas também desesperado. A oferta era tentadora do ponto de vista financeiro. 20% de uma empresa estabelecida como a ápice representava segurança imediata, sem os riscos de começar do zero. Vou pensar no assunto, respondeu finalmente, mas preciso deixar claro que tenho meus próprios planos em andamento. Ricardo assentiu, visivelmente aliviado por não ter recebido uma negativa imediata. É tudo que peço. Pense com calma, converse com seu marido se quiser. Ele entregou um envelope. Aqui está a proposta formalizada, com todos os detalhes. Podemos negociar os termos, se necessário. Ao voltar para o apartamento, Clara encontrou a reunião ainda em andamento, mas com um novo participante, Rafael. Ele conversava animadamente com Maurício sobre estratégias de crescimento, enquanto Tânia fazia anotações. Tudo bem? E perguntou ele ao vê-la entrar, notando imediatamente sua expressão pensativa. Sim, apenas uma visita inesperada. Clara guardou o envelope na bolsa, decidindo que aquela conversa poderia esperar. Onde estávamos? A reunião prosseguiu por mais 1 hora, com definições importantes sendo estabelecidas. Ao final, todos pareciam energizados com as perspectivas da nova agência. Maurício confirmou seu interesse em investir. Seus